Olá, meus irmãos, bom dia. Passando aqui para a gente fazer um breve resumo do que significa as nomenclaturas hebreu, israelita, judeu e samaritano. Você sabe qual é a diferença delas? Vamos tentar entender? Beleza, vamos lá. Hebreu. A primeira pessoa a ser chamada hebreu na Bíblia, nós vemos isso lá em Gênesis 14:13, é Deus chamando Abrão de o hebreu. A teoria majoritária entende por se tratar a questão de Éber, que é descendente de Sem. E o clã de Éber falava o hebraico. Sem, nós sabemos que é um dos filhos de Noé, né? E aí, nós vemos lá em Gênesis 32:28, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E os descendentes de Jacó passaram a ser conhecidos como israelitas. Nós vemos uns exemplos de umas figuras importantes na Bíblia, como Elias, Josué, Davi, né? E aí, nós vemos também que através de Jacó, neto de Abraão, são formadas 12 tribos. Séculos depois, o que acontece? Há uma apostasia e uma galera se rebela quando Salomão morre, que não estavam já contentes com os tributos, altos tributos de Salomão, do rei Salomão, e aí essas 10 tribos se rebelam contra Roboão, que assumiu o trono, que era filho de Salomão. E eles vão para o reino do norte e formam lá o seu clã, lá, né? Formam o seu governo. No reino do norte ficam essas 10 tribos, sob a liderança do outro irmão de Roboão, que é Jeroboão. E quem permanece fiel ao Senhor, que é a tribo de Judá e Benjamim, que permanece em Jerusalém, nós vemos isso lá em 1 Reis 12, capítulo 12, versículo 19 a 20. E eles permanecem fiéis à casa de Davi, permanecem fiéis a Deus. Aquela galera que se rebelou, que ficou no Reino do Norte, a capital do Reino do Norte era Samaria. E essa galera, eles ficam conhecidos por samaritanos. Essa pessoa, Deus permite um juízo sobre eles. O rei da Síria vai levá-los cativo. Há uma mistura de povos, eles se misturam. E imagine só, aí começa a cultura de outros povos pagãos a entrarem na cultura deles, que até então eram monoteístas, né? Tinham apenas um Deus. E aí esse povo começa a se misturar, existe essa miscigenação de povos, essa mistura. E a galera que ficou fiel a Deus, lá em Jerusalém, no Reino do Sul, tribo de Judá e Benjamim, como Judá era a tribo maior, eles ficaram conhecidos por judeus, certo? E aí esses judeus, eles começaram a ver que o povo do Reino do Norte estava ficando impuro, porque estavam se misturando, porque judeu só podia ficar com judeu, não podia se misturar com outros povos, ainda mais povos pagãos, certo? E os judeus viram que eles também fizeram outro templo para adorar a Deus, porque essa galera que ficou em Samaria, no Reino do Norte, eles falaram que Deus tinha falado para eles construírem um templo no Monte Gerizim, e que lá era que Deus ia verdadeiramente atuar, a presença de Deus ia estar lá nesse Monte Gerizim, nesse templo criado pelos samaritanos ali, pelas 10 tribos que ficaram no Reino do Norte. Eles falaram, não, Deus está aqui, não está em Jerusalém, né? Então, aí a gente vai entender a briga, a contenda dos judeus com os samaritanos. No Novo Testamento, quando a gente vê os judeus com raiva lá, Senhor, os filhos do trovão lá, né? Manda cair um raio aqui, cair fogo aqui sobre essa galera aqui e matar eles. E a gente vê que eles tinham esse preconceito com o samaritano no Novo Testamento. Nós temos outro exemplo, né? Nós vemos a mulher lá do poço, né? A mulher samaritana conversando com Jesus. E aí, mestre, onde é que é para adorar? É em Jerusalém ou é em Samaria? Né? E Jesus deixa bem claro que para adorar a Deus, a adoração de Deus está aqui, está em nossos corações. Não importa o lugar, não importa onde estivermos, é lugar para adorarmos ao Senhor. Então, os judeus, essa galera escolhida aí, esse povo que permaneceu fiel a Deus, né? Foi porque essa galera permaneceu firme, não se rebelou contra o Senhor, não pecou, não se apostatou da fé. E aquela galera que se rebelou contra Deus, Deus permitiu um juízo sobre eles, né? Foram subjugados, levados cativos pelo rei da Síria. Mas eu digo para você, esse povo judeus, agora nós fazemos parte desse povo, porque quando Jesus veio, todos nós, gentios, judeus, gregos, não tem diferença de línguas, de raça, de cor, não. Quem aceita Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida faz parte do povo de Deus. Não é só judeu, não é só grego, não é só gentil,
Não, se você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, você faz parte do povo escolhido de Deus. Eu quero fazer parte desse povo escolhido de Deus. E você? Você quer fazer parte também?